vai voltar aqui com a nossa aula de maquete, partindo para a parte de iluminação e configuração de câmera. A gente já construiu nosso ambiente, texturizou com materiais básicos e agora a gente vai colocar um sol e um HDR ou um V-Ray Sky básicos para nossa cena. Sempre partindo do mais simples para o mais avançado. Para criar qualquer coisa, a gente vem aqui na aba de Create. Aqui a gente tem Geometria, Lines e aqui a gente tem Lights. Nessa aba aqui, a gente vai trocar para qual o renderizador que a gente vai utilizar, V-Ray, e vai habilitar aqui os botões de luzes que o V-Ray disponibiliza. A gente vai clicar aqui em V-Ray Sun, na vista top, apertar T. Eu vou desativar aqui essa janela da câmera no Shift F e eu vou clicar, arrastar e soltar o clique para criar o meu sol. Onde eu cliquei inicialmente vai criar o sol e até onde eu arrasto vai criar o target daquele sol. Abre essa janela aqui perguntando se eu quero linkar a esse sol um V-Ray Sky, que vai criar um environment padrão na nossa maquete. Posso dizer que sim, inicialmente. E a gente está aqui na vista top, né? Se a gente botar na vista de front, a gente vai ver que o sol ele foi criado no zero, tanto o target quanto o sol, o emissor. A gente aperta o W aqui e sobe ele a alguns centímetros. A gente volta aqui na câmera, tecla de atalho C, Shift F. Com o botão direito, eu tô com o sol selecionado, tá aqui, ó, V-Ray Sun, escrito. Com o botão direito, eu posso vir aqui e dizer que eu quero selecionar o target da luz. E aí eu posso mexer o target mais para cá. Se eu fizer uma prévia, tá bem estouradão na luz, mas a gente já tem uma luz aqui, né? Agora, a gente vai precisar fazer algumas configurações nesse sol. No site da V-Ray, se vocês acessarem, eles têm uma parte que eles te explicam tudo sobre esses focos, esses pontos de luz que eles disponibilizam. No sol, tu vai ver algumas características que vão influenciar na tonalidade, na intensidade da tua luz. Uma delas é a distância que o sol tá da maquete, a altura também influencia e, claro, a posição, porque dependendo da posição tu vai ter um sombreamento diferente, né? A gente tem aqui se ele vai estar ligado ou desligado, aqui a cor muda quando ele está desligado, a intensidade do sol e o tamanho do sol. O tamanho ele influencia no seguinte: quanto maior for esse emissor, menos sólida vai ser a sombra que ele vai gerar na maquete. Nós temos para iluminação os parâmetros aqui do sol que vão influenciar, mas nós temos também o HDR. Aqui, se a gente clicar na tecla de atalho 8, número 8, não é o teclado numérico, é do teclado normal, vai abrir essa janela de Environment and Effect. Aquele V-Ray Sky, ele foi colocado aqui na cor do Environment. Esse material também está influenciando na nossa maquete. Por exemplo, eu vou abrir aqui o editor de materiais e vou puxar ele para cá, para um slot vazio como instância. Vou abrir aqui e ele está completamente branco. A gente pode configurar isso. Como? A gente vai marcar essa opção, porque com ela desmarcada ele vai basicamente seguir o sol. Vai marcar essa opção para poder habilitar aqui as funções de modificação. Nessa primeira aqui a gente pode linkar o sol nela. Então, à medida que a gente mover o sol, o desenho desse environment vai mudar. Vocês não estão vendo o desenho nenhum agora, mas se eu vier aqui nessa opção Sun Intensity Multiply e diminuir ela para 0,05, por exemplo, você já tem um céu azulado. Essa parte aqui vai ser o que vai ser mostrado no nosso render. 0,04, por exemplo, já fica um pouco mais escuro. 0,03, 0,01 e vai apagando. E à medida que ele vai ficando mais apagado, vai entrando menos luz aqui na nossa cena. Olha. Aqui a gente vai deixar em 0,05 mesmo. Eu vou selecionar o sol aqui. Se eu apertar a tecla H, abre essa lista de seleção por nome. No caso, vai aparecer aqui para ti todos os itens que tem na tua cena. Ó, a gente tem a cobertura. Como eu quero selecionar o sol, eu vou clicar aqui e apertar OK. Aqui do lado vocês vão ver que já modificou. Eu vou ligar aqui o interativo e a gente vai mudar algumas opções aqui.
Que em 100, por exemplo, ele estoura bastante, mas não está entrando a luz na minha cena, só fica do lado de fora. Isso é uma propriedade do material de vidro que a gente criou. Eu vou clicar M aqui de novo e vou vir aqui no vidro da esquadria. Acredito que seja esse. Para confirmar, eu vou selecionar a esquadria e o quadrado que ficar com essa marcação branca do lado é o material aplicado naquela esquadria. O parâmetro que a gente vai precisar modificar para poder fazer essa luz entrar vai ser aqui no Refract. A gente já viu que quanto mais branco, mais transparente, e quanto mais preto, mais sólido vai ser o material. Agora, para a gente dizer que a gente quer que a luz passe por esse vidro, a gente vai marcar essa opção aqui. E aqui a gente tem uma luz super intensa passando para dentro da cena. Outra coisa que a gente pode configurar agora é esse recorte aqui da esquadria, que no caso a gente vai poder recortar no Photoshop e colocar um outro fundo. Se eu mudar aqui para a janela do Alpha, não tem nada, ele está todo branco. Isso porque eu posso mudar bem aqui em Effect Channels, dizer que eu quero Color mais Alpha. Colocando em Color mais Alpha, eu renderizo aqui e agora a gente tem aquela camada de branco e preto, onde as partes pretas o Photoshop vai recortar e as brancas vão permanecer, que é a nossa maquete. Agora, a próxima etapa é configurar esse sol, né? Porque ele tá muito intenso. A configuração, vou apertar o H aqui, aqui fora, porque se eu apertar o H aqui dentro da janela do V-Ray, ele vai abrir o histórico. V-Ray Sun, ok. E agora eu tô com as opções de modificação ativadas. Eu posso aqui, para ter menos dessa luz estourada, diminuir a intensidade do sol. Talvez 0,3, bora ver. Ficou um sol mais fraco, mas não é tão realista. Eu acho muito melhor a gente manter o sol e modificar a câmera. Eu me certifico de que eu estou na vista da câmera, aperto C, venho aqui em cima e nessa opção Select Câmera, eu vou selecionar a câmera ativa na Viewport. Alguns parâmetros que a gente modifica para poder ter esse controle da luz aqui é o ISO e o Shutter Speed. Por exemplo, quanto menor o Shutter Speed, maior é a quantidade de luz que entra na cena, na câmera. Então, se eu botar aqui 100, já está entrando menos luz do meu sol no ambiente. Está meio amarelado, mas isso a gente consegue ajeitar esse tom com filtros aqui na câmera ou com aquilo que eu falei, a posição do sol na cena. O ISO, por exemplo, eu vou botar 90, vou diminuir ele, deixar aqui em 90 e aqui em 130. Acho que tá bom, porque a partir daqui a posição do sol vai ajudar a gente a configurar esse tom de luz. Vou vir aqui na vista top, selecionar o sol e eu já peguei aqui uma posição que vai ficar uma luz interessante para nossa cena. E a gente pode mudar essa posição aqui embaixo, no X, Y e Z, ou clicando com o botão direito aqui, a gente pode mudar. Essas opções aqui são iguais às que estão aqui embaixo. O valor para X é 3.000, o valor para Y é menos 2.000, tudo bem redondinho. E o valor para Z é 1.500, vai ser um sol mais alto. O sol vem daqui para cá. Se a gente vier aqui na câmera agora, vou abrir aqui a render interativo e já é um sol com um desenho interessante aqui na parede. Aqui se eu aumentar, por exemplo, o Size Multiply para 5, esse desenho ele vai ser um pouco mais difuso, ó. As bordas deles são menos marcadas. Quando estava em 1, era uma sombra sólida. Vamos botar aqui em 6, talvez 7. Eu não quero muito marcado, eu quero que passe, ó, assim tá bom pra mim. Só que eu ainda tô achando muito amarelo isso aqui. A gente vai utilizar agora aqueles filtros de câmera que eu falei que a gente pode usar para ajudar. Vou vir aqui, Select Câmera, parar aqui o render interativo. E bem aqui nessa aba de Color and Expose, a gente vai mudar esse White Balance de D65 para D55. Cada um deles vai ter olha aqui, um balanço diferente do branco. O padrão era esse, tá bem amarelo. Esse aqui é mais amarelo ainda. Aí aqui a gente já tem uma luz mais azulada.
E nesse aqui, desse com 5 é um intermediário, né? Só que eu tô achando que esse meu céu, ele tá muito um céu pra noite, sendo que ainda é meio da tarde. Eu vou aumentar esse sol aqui pra 0,5. E vou fazer um render já valendo. Não vai ser o interativo, pra gente ver detalhes do piso, da parede, da esquadria. Aqui, ó, já tá renderizando. A gente pode ver a sombra melhor aqui. Aqui eu paro o render, aqui eu ativo o interativo, que é em tempo real, eu vou mudando aqui na cena e ele vai mudando aqui. E esse daqui já é para renderizar mesmo a imagem, de acordo com essas configurações de render que a gente colocou aqui quando posicionou a câmera. A gente vai vir aqui e fazer esse render total, e eu vou voltar quando estiver pronto. Ok, aqui o render já terminou numa qualidade melhor. E agora eu vou demonstrar algumas outras opções desse V-Ray Frame Buff. Aqui a gente tem o ícone de salvar, a gente salva só a imagem que estiver renderizada aqui se clicar em cima dele. Se tu clicar e segurar, abre essas outras opções que tem a ver com salvar esses canais aqui também diferentes. A gente vai aprender a configurar diferentes tipos de canais que a gente vai querer salvar para usar melhor na hora da edição. Esse aqui vai limpar a renderização. Esse daqui vai fazer uma região da renderização. Você clica, segura o clique, arrasta e na próxima vez que tu pedir para ele renderizar, ele vai renderizar somente essa parte que está contida nesse retângulo que a gente desenhou. Para exemplificar, eu vou selecionar o sol de novo, trazer para cá a janela e vou botar em 1 o tamanho dele, para vocês verem a diferença da sombra sólida e da sombra difusa, por causa do tamanho do sol. Aqui, essa metade aqui foi renderizada agora com o size 1 e essa outra com size 7. E a gente tem uma sombra muito mais espalhada, ela vai se esticando à medida que vai se afastando da janela. Essa aqui já tá uma boa iluminação para uma iluminação base para nossa maquete. Normalmente no processo de texturização e modificação, a gente vai acabar tendo que voltar aqui para modificar o sol no final. Mas assim, para início já tá uma boa luz, tá bem legal. Na aula de hoje eu ensinei vocês a mexer nos parâmetros que a gente vai utilizar aqui para o V-Ray Sam. E eu vou deixar aqui nos relacionados uma aula que eu explico sobre todos os parâmetros do V-Ray Sam. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo em qualquer uma das redes sociais que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima aula!